Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 236 de Tokyo Revengers que acabou de sair. Lembrando que o mangá tá em inglês, mas conforme eu for lendo, eu vou traduzindo. E pra quem esqueceu o que aconteceu no último capítulo, o Takemichi foi visitado no hospital pelos membros da Toman e teve aquela cena da Hina abraçando ele, que foi muito fofa. Agora eu vou começar a leitura, mas antes disso, por favor, me ajude deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre ser notificado dos novos vídeos, ok? Bora lá! Capítulo 236. Enquanto Takemichi expressa seus sentimentos para Hina, sua nova batalha começa. Então a gente vê aqui que estão estourando fogos de artifício. Tá o Takemichi e a Hina subindo as escadas. E a Hina diz: "Oh, que bonito!" E o Takemichi ainda tá machucado, né? O nome do capítulo é Grupo de Irmãos. E nós vemos o Takemichi e a Hina sentados no terraço. A Hina com a cabeça apoiada no ombro do Takemichi. E eles estão assistindo os fogos de artifício. Ai, muito fofos. E a Hina diz: "Eu ainda lembro daquele dia quando assistimos os fogos de artifício na minha casa. Você se lembra?" E o Takemichi diz: "É claro que sim. Aquele dia em que eu queria segurar na sua mão, mas acidentalmente, ao invés disso, eu segurei a mão do Naoto." Essa cena foi engraçada, eu lembro. O que foi aquilo? Aí o Takemichi, quando segura na mão do Naoto, ele acaba voltando pro presente e aí o Naoto fica puto. Porra, presta atenção, você não pode fazer esse tipo de coisa. Foi logo no início do anime, né? Aí o Takemichi diz: "E eu trabalhei duro pra proteger você. Vendo o quão imprudente eu fui pra atingir aquele objetivo, eu ganhei todo tipo de pessoas pra me apoiar e se tornaram aliados pra mim, o que apenas aumentou o número de pessoas que eu quero salvar. As minhas mãos ficaram cheias." Aí mostra a imagem da galera da Toman, Maki no centro, Shifuyu, Draken, enfim, a galera toda. E a Hina só tá ouvindo essa história. "Mas o Mike salvou todas as pessoas que eu queria salvar." Takemichi diz isso ainda observando os fogos de artifício. "É por isso que..." Aí ele se levanta. "Eu não posso aceitar o fato de que o Mike é o único deixado na escuridão." Aí o Takemichi se vira pra Hina e diz: "Aquele dia no templo Musashi, você lembra do que você me disse? Você não é o Draken-kun, você não é o Mike-kun. Takemichi-kun é o Takemichi-kun." Essa cena aqui no templo Musashi, logo em seguida a Hina dá um beijo no Takemichi, né? Isso é mostrado no anime, deve estar lá no episódio 9, 10 por aí. E é aquele dia em que tentam esfaquear o Draken, em que o Draken acaba sendo esfaqueado. Aí a Hina olha pro Takemichi e diz: "Eu falei isso?" Aí o Takemichi olha pra mão e fala: "Tudo bem que eu não sou o bastante, porque eu sou..." Aí aparece uma cena do Takemichi, sei lá, dando um mata-leão, eu acho que é o nome disso. E nessa hora ele tava defendendo o Draken, né, que tinha sido esfaqueado. Aí só voltando à frase que eu me perdi. "Tudo bem que eu não sou bastante, porque eu sou o Takemichi Hanagaki." Aí ele fecha a mão, como se estivesse com determinação. Aí ele diz: "Eu irei contar com os outros, envolvê-los." Pô, mas ele acabou de dizer que não ia envolver ninguém. Enfim. Envolvê-los pra trazer o Mike de volta pro nosso lado. Basicamente, tirar o Mike do lado negro da força, né? Detalhe que no capítulo anterior, o Takemichi recusou a ajuda do Peian, falou que não ia envolver ninguém, e agora ele vai envolver todo mundo. Mas enfim. Aí o Takemichi fala: "Eu me decidi, Hina. Dessa vez, eu farei meu próprio time." Aí eu avisei que isso ia acontecer. Eu falei, eu adiantei. Só não imaginava que fosse ser tão rápido, né? Enfim. E nisso, os fogos de artifício estourando. Aí o Takemichi complementa: "O melhor time já feito." E aí os fogos de artifício param de estourar. Um mês depois, Takemichi tá segurando na sua mão, tá movimentando e diz: "Certo, estou completamente curado." Aí o Takemichi tá andando na rua e pensa: "Eu farei um time. Então, um membro que eu preciso tem que ser ele." E aí, se vocês perceberem, ele tá na frente de um pet shop que se chama Palm. Se é o pet shop, só pode ser quem, né? Que ele foi atrás. E aí aparece o Shifuyu. Aí o Shifuyu fala: "E aí? Tentando brigar logo depois de ter tido alta?" Que recepção boa, né? Aí o Takemichi fica calado e pensa: "É verdade. Nossa última conversa não terminou muito bem." Aí o Takemichi diz: "Me desculpe." Aí o Shifuyu: "Hã?" "Eu não estava sendo eu mesmo naquele dia. Eu estava lutando contra a minha própria estupidez.
Aí o Shifuyu se vira e fala: se você veio aqui pra falar sobre isso, então vai embora. Aí o Takemichi fala: eu estava pensando em fazer um novo time. Um time que possa derrotar a gangue Kanto Manji. Eu já falo Toque Manji. Aí o Shifuyu só olha pra trás e o Takemichi continua: eu sei que isso é muito pra te pedir, mas venha lutar comigo, Shifuyu. O Shifuyu fica uns segundos calado e diz: você tá atrasado. Aí o Takemichi olha com uma cara de espanto. O Shifuyu continua calado e andando. E o Takemichi diz: você tá certo. E o Shifuyu diz: eu vou enviar a minha carta de demissão, então é melhor você esperar. Aí o Takemichi fala: Aí o Shifuyu diz: eu não posso arranjar encrenca pra loja, né? Aí o Takemichi fala: você... Aí o Shifuyu olha pra trás, sorrindo fofo, e diz: então espere por mim, ok, parceiro? Ai, viu, gente? Eu falei que eles iam fazer as pazes, cara. Foi só uma coisa momentânea. O Shifuyu tava chateado, obviamente, com a morte do Draken. Mas agora tá tudo bem. E agora ele entrou pra gangue do Takemichi. Aí os olhos do Takemichi começam a se encher de lágrimas. E ele diz: você... Shifuyu! Aí ele vai lá e ele abraça o Shifuyu. Eu acho que é isso. Aí ele abraça o Shifuyu. Aí o Shifuyu fala: seu idiota! Não chore tão alto. Tá chamando a atenção. Aí passa um tempinho. Aí o Shifuyu diz: com uma condição. 1000 Winters. Aí, ó, tá confirmada a informação que eu dei nos shorts, né? Tão ligados? Aí o Takemichi fala: que é isso? Aí o Shifuyu rindo fala: o novo nome da gangue. Parece legal, né? 1000 Winters? O que isso significa? Aí o Shifuyu responde: a 1000 Winters é meu nome. Aí o Takemichi diz: Shifuyu, isso é meio... Aí o Shifuyu ignora isso e continua dizendo: eu pensei também em um logo. Eu estive pensando nisso por um bom tempo. Aí o Shifuyu fala: peraí, dá um tempo. Isso é vingança pelo quão egoísta e idiota você foi. Aí o Takemichi fala: mas esse nome é muito longo e é difícil de falar em voz alta. Eu concordo, Takemichi. Aí aqui embaixo: nós levantaremos. Não importa quantas vezes caímos. Continua. Bom, galera, não vai embora. A partir de agora eu vou dizer minhas considerações sobre esse capítulo e que eu imagino que deve acontecer nos próximos capítulos. Vamos lá, gente. Considerações sobre esse capítulo. Com relação à cicatriz do Takemichi, no final das contas, a cicatriz que tinha aparecido na boca do Takemichi, né, no último capítulo, e no início desse capítulo, acabou sumindo. Eu teria achado interessante se o Takemichi ficasse com a cicatriz. Não só porque ele pareceria mais casca grossa, mas também por conta do simbolismo de ter sido o Mike que causou a cicatriz e seria um lembrete do que aconteceu e o quão difícil é a sua missão de salvar o Mike. Mas pelo visto, não era uma cicatriz permanente. Outro ponto que eu queria comentar com vocês. Como eu já havia antecipado em vídeos anteriores, inicialmente o Takemichi estava decidido a agir sozinho, por conta própria, e sem envolver os amigos. E essa era uma decisão que o Takemichi já havia tomado desde quando ele retornou ao passado. Mas no final das contas, o Draken já estava envolvido na Brahma, e deu no que deu. Em algum momento, eu também falei que o Takemichi iria precisar criar uma gangue. Afinal, não tem como ele enfrentar a Kanto Manji sozinho. E nos 2 capítulos anteriores, o Takemichi demonstrou estar determinado a agir sozinho. Mas agora ele resolveu criar uma gangue. E o primeiro membro que o Takemichi convocou foi o seu grande parceiro, o Shifuyu. O que faz bastante sentido. Só que eu achei isso um pouco incoerente. Porque, sabe, isso foi muito rápido. Tipo, no capítulo passado, o Takemichi recusou a ajuda do Pei-Yan porque ele estava determinado a agir sozinho. Aí no capítulo seguinte, que é o atual, o Takemichi já criou a gangue e já chamou o Shifuyu. E isso soou um pouquinho contraditório, né? E o pior de tudo é que o início desse capítulo parece ter acontecido no mesmo dia em que ele foi visitado pela galera da Toman. Ou seja, quando ele recusou a ajuda do Pei-Yan. E aí rolou aquele abraço da Hina. Assim, pra quem tava determinado a fazer tudo sozinho, eu achei que o Takemichi mudou de ideia muito rápido, né? Mas enfim, o Takemichi acabou tendo uma epifania e percebeu que não era tão forte quanto o Draken e o Mike, e que ele sozinho não era o bastante.
Logo, ele precisava contar com outras pessoas. Pensando em proteger a Hina e salvar o Mike, o Takemichi decidiu que a melhor forma de fazer isso seria criar uma gangue mais forte que a Kantomanji. Eu acho que faria mais sentido se o Takemichi fosse mudando de ideia gradualmente e que isso fosse sendo mostrado nos próximos capítulos. Eu realmente achei que essa epifania foi muito repentina, mas enfim, é a minha opinião. Agora com relação ao nome da gangue. No final das contas, não foi Black Dragons e nem Vingadores de Tóquio, Tokyo Revengers, mas o nome da gangue do Takemichi se chamará Thousand Winters, ou em português, Mil Invernos. Os nomes em Tokyo Revengers costumam ter uma simbologia, e isso não é de hoje. Por exemplo, o apelido Draken e o prefixo Ryu, do sobrenome Ryuguji, significa dragão, enquanto Kazutora significa um tigre, e por aí vai. No caso do Shifuyu, o Shi significa mil e Fuyu, inverno. O Ken Makui já tinha dado uma pista do nome da gangue na ilustração que ele fez para o aniversário do Shifuyu. Se vocês repararem, no chaveiro do Shifuyu aparecem as letras T e W, além do símbolo de inverno. Gente, quando saiu a ilustração, eu até postei sobre isso no meu Insta, @solo.oriental. Mas assim, quando eu vi a foto, eu até reparei no chaveiro, mas sinceramente eu vi aquilo e ignorei. Nunca que eu ia imaginar que era uma pista envolvendo o nome da gangue do Takemichi. Era mais fácil acertar na Mega Sena da virada do que adivinhar qual seria o nome da gangue, né? Eu já tinha dado spoiler sobre o nome da gangue em uns shorts que eu postei no canal. E as opiniões sobre Thousand Winters ficaram meio divididas. Na verdade, eu acho que a maioria não gostou muito. Bom, a minha opinião é a seguinte. Eu gostei do simbolismo porque o Shifuyu é um personagem que eu gosto demais. E poderia significar que eles continuaram juntos por muitos invernos. Só que, gente, eu achei Thousand Winters um nome muito difícil de pronunciar. E não é muito sonoro, diferente de Toman, Valhalla, Tenjiku e por aí vai. Então eu tenho que concordar com o Takemichi, é difícil de pronunciar. Eu só fiquei imaginando os dubladores japoneses falando desse negócio. Gente, se All Might virou Oromaito, imagina o que vai sair de Thousand Winters, né? E o fato de ser longo e difícil de pronunciar, assim como o Takemichi falou, me fez questionar se esse nome será mantido ou se será modificado no futuro. Mas já eu entro nesse assunto. Agora vamos falar sobre quem serão os membros da gangue do Takemichi. Galera, eu já falei sobre esse assunto em 2 vídeos diferentes, que foi na parte de teorias do capítulo 234 e também no vídeo só de teorias. Então, como eu já falei sobre isso, eu não vou me aprofundar sobre esse assunto aqui. Mas rapidamente, agora que o Shifuyu foi recrutado, me parece que ele será o vice-capitão, ou seja, ele será o braço direito do Takemichi. E quem poderia ser recrutado em seguida? Eu acredito que o Takemichi vai seguir um caminho lógico e começaria pelos membros da Toman. Até porque o Pei-Yan já deu sinal verde de que se o Takemichi precisar, a Toman vai ajudar. Mas na verdade, eu gostaria de destacar a participação de 2 personagens que não foram visitar o Takemichi no hospital. Ou pelo menos isso não foi mostrado. O Mitsuya provavelmente estava assimilando a morte do Draken, já que os dois eram muito próximos, né? Basta lembrar a história dos dragões gêmeos da Toman. E o Mitsuya pode estar culpando a si mesmo, já que o Draken continuou lutando pelo Mike sozinho e o Mitsuya não fez isso. O Mitsuya não vai querer que o Mike tenha o mesmo destino do Draken. Então eu acredito que o Mitsuya pode se tornar o capitão da 2ª divisão da Thousand Winters, e tendo o Hakai como vice. Depois de recrutar a Toman, a participação da Senju seria muito importante porque ela é muito forte e poderia levar com ela toda a Brahman, todos os figurantes para fazer número, além do Waka e do Benkei. O Takeomi é uma grande incógnita e eu já falei o que pode acontecer com ele nesses 2 vídeos que eu mencionei. Então a Senju poderia ser, por exemplo, a capitã da 1ª divisão ou da 5ª. O vice, eu confesso que ainda estou em dúvida. Se o Takeomi participar da gangue, eu imagino que ele seria o vice. Mas seria uma divisão que teria, além do Waka e do Benkei, toda a Brahman. E além disso, eu imagino o Patin como líder da 3ª divisão e o Pei-Yan como vice-líder.
e o Smiley como líder da 4ª divisão e o Angry como o vice-líder, assim como já é feito na Toman, assim como era feito na Toman. E reiterando o que eu tinha falado, o Mitsuya seria o capitão da 2ª divisão e o Hakai o vice-capitão. Mas voltando a Senju, eu queria fazer mais um comentário sobre ela, que tem relação com o Kakucho. Se o Kakucho for arrastado pro lado negro da força, ou seja, se ele for parar na Kanto Manji, e eu acho que ele só integraria a gangue se ele fosse obrigado a fazer isso, como aconteceu na Hokuhara Tandai. Como o Kakucho é muito forte, eu acredito que a Senju seria a sua oponente. Até porque o Kakucho já derrotou metade da Toman em questão de segundos na batalha contra Tenjiku. Então, para conseguir lutar contra o Kakucho, não pode ser qualquer um. E no panorama atual, eu acredito que esses dois têm um nível de poder semelhante. Por fim, eu acredito que o Takemichi poderia convidar uma galera do submundo. E é aí que entra Rama e Taiju, que eles poderiam integrar a gangue do nosso protagonista. Eu já expliquei a motivação e comentei sobre todos os personagens que poderão ser membros da gangue nos 2 vídeos que eu mencionei. Se você tiver curiosidade, assista a esses vídeos depois desse. Outro ponto, como a Black Dragons ainda pode retornar? No Brasil, eu acho que eu fui a primeira a lançar essa teoria do retorno da Black Dragons, porque eu falei isso assim que saiu o capítulo 234, há quase um mês atrás. Mas depois houve um consenso porque todo mundo chegou à mesma conclusão. Só que essa teoria se espalhou, e isso não foi só aqui no Brasil. E onde que eu quero chegar com isso? Gente, o Ken Wakui tem pelo menos uma rede social que ele acessa, né, que é o Twitter. Tanto no Twitter como em outras redes sociais, a teoria do retorno da Black Dragon se espalhou e pessoas de vários países diferentes também estavam defendendo essa teoria. O que eu acho que aconteceu? O Ken Wakui mudou de ideia, porque seria muito óbvio o retorno da Black Dragons agora, ou seja, depois que essa teoria se tornou um consenso entre os fãs. Então eu acho, minha opinião, tá? Que o Ken Wakui tá tentando dissuadir os fãs, despistar os fãs, fazendo a gente acreditar que não vai ter mais Black Dragons. E por que eu acho isso? Gente, a promessa do Takemichi de reviver a Black Dragons é uma das grandes pontas soltas do mangá que existe até hoje. Se o Ken Wakui ignorar essa ponta solta para sempre, me parece que isso seria um grande furo na história. Então, eu realmente acredito que o Ken Wakui tá tentando tapear a gente, para que a gente esqueça a existência dessa promessa do Takemichi de reviver a Black Dragons e mais pra frente a gente acabe sendo surpreendido com isso. Ou seja, ao invés de ser uma coisa óbvia que aconteceria agora, seria um grande plot twist no futuro que ninguém estaria esperando. Vocês acham que a minha teoria faz sentido ou eu tô viajando? Comenta aqui embaixo. E como poderia ser o retorno da Black Dragons? Galera, vocês não estão sentindo falta de ninguém, não? No caso do maior interessado em reviver a Black Dragons, no vídeo do capítulo 235, eu já comentei que a ausência do Inup estava meio suspeita e levantei uma teoria que nem eu acredito. Só que o fato do Inup não ter ido visitar o Takemichi é bem estranho, sendo que o Inup já disse pro Takemichi que confiava sua vida nele. Agora, a teoria que eu vou falar é a que eu realmente acredito. A justificativa da ausência do Inup pode estar relacionada ao fato de que o Inup está revivendo a Black Dragon sozinho e recrutando membros na encolha. Então, dessa forma, poderia haver a fusão da gangue que o Takemichi está criando com a Black Dragons, que está sendo revivida pelo Inup. Talvez com isso possa haver a mudança de nome, passando a ser 11ª geração da Black Dragons, ou quem sabe, Tokyo Revengers. Viu, gente? Essa teoria ainda não morreu não, tá? Só ficou mais difícil agora, mas não é impossível. Vamos lá, outro ponto. O Shifuyu poderá ser o próximo a morrer? Essa é a teoria que eu não gostaria de trazer nunca, porque o Shifuyu é o único dos meus personagens preferidos que ainda tá vivo. Mano, eu vou ficar muito puta se isso acontecer, mas enfim. Existem alguns indícios que me chamaram a atenção e me fizeram concluir que o Shifuyu pode ser o próximo a morrer. Primeiro indício, o fato de o Shifuyu ter pedido demissão do Pet Shop para seguir o Takemichi. Se o Shifuyu morrer,
o Takemichi vai ficar com um sentimento de culpa ainda maior, porque ele vai lembrar que o Shifuyu não estará mais vivo no futuro e não terá um pet shop com Kazutora. Outro indício, o nome da gangue ser Thousand Winters. Essa história de chamar a gangue de Shifuyu, ou seja, Thousand Winters, não tá me cheirando nada bem. E tá soando como se fosse, sei lá, uma homenagem póstuma futura. Outro ponto. Galera, esse é o arco final. E já morreu um dos personagens principais e mais queridos pelos fãs, que é o Draken. Mas não se enganem, eu duvido muito que justo no arco final ele seja o único personagem importante a morrer. E aí que entra o Shifuyu, que também é um personagem que é adorado pelos fãs e é o grande parceiro do Takemichi. Gente, uma outra coisa que eu pensei, a morte de alguém muito importante pro Takemichi, que é o caso do Shifuyu, poderia ser um gatilho pro Takemichi voltar ainda mais no passado e conseguir salvar a vida de várias pessoas. Galera, eu tô ficando de saco cheio do Ken Wakui matando os meus personagens preferidos. Então, assim, eu já cheguei a um ponto que eu espero sinceramente que isso se resolva da melhor forma possível. Quem sabe com o Takemichi voltando no passado e salvando a galera. Enfim, gente, eu peço desculpas em caso de eventual erro de tradução, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e das teorias. Se você gostou do vídeo, não esquece de me ajudar, deixando o like no vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Olha só, o polvinho mal-humorado ali em cima tá jogando todos vocês que estão assistindo o vídeo, têm assistido os vídeos e não estão se inscrevendo, tá? Ele tá mal-humorado com vocês. Se inscreve aí, por favor. Eu vou ficando por aqui. Até breve.